Muito boa tarde, começa agora a Praça do Município, programa semanal na Diana FM, todas as quintas-feiras às 18 horas, com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora, esta semana com 3 dos 4 elementos do painel. Contamos com a participação do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, da Paula Deus, do PS e da Elmina Santos, do PCP. Falta, aliás, o representante do Partido Chega. Vamos, portanto, a Praça do Município, esta é a edição de 7 de julho de 2022, é o penúltimo programa, antes do habitual período de férias de verão. E vamos começar com as notas de abertura. É o Diogo Vasconcelos, do CDS, a começar. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, meus colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da Diana FM. Estamos aqui duas notas de abertura. A primeira é para dar conta da preocupação que todos temos com o estado deplorável a que chegou o nosso Serviço Nacional de Saúde e dizer que, na realidade, os anúncios do Primeiro-Ministro de obras de infraestruturas são bem-vindos, mas o que falta no Serviço Nacional de Saúde é pessoas, é médicos, é enfermeiros e é gente para manter as urgências abertas e para prestar um serviço como deve ser e um serviço decente à população e seguro. Portanto, não é com anúncios de obras. O PS gosta muito de obras. Obras. O que falta lá dentro que temos que encher as pessoas depois, quando fazem as obras, tem que lá estar, na realidade, profissionais de saúde e pessoas para atender os doentes, que é aquilo que faz falta neste momento e que nós não temos. Outra nota para dar aqui notícia também, comentar a cena deplorável que se passou semana passada entre os membros do governo, em que um ministro resolve vir para a praça pública anunciar dois aeroportos, não são dois, lá está, obras, mais 2 aeroportos. Nós estamos bem de finanças, esta coisa está boa, 2 aeroportos, não faltam 2 aeroportos. E não só anuncia, como vai à televisão, à RTP e à SIC, se não me engano, dizer que a decisão está tomada, que está fechada, que não há discussão. Ainda lhe perguntaram se o Presidente da República não era tido nem achado, ele disse que não tinha que discutir com o Presidente da República. Bom, e no dia a seguir é desautorizado de uma forma absolutamente humilhante pelo Primeiro-Ministro e manteve-se. Portanto, não se passa nada na governação socialista, não se passa nada e portanto, mais uma vez, o Sr. Primeiro-Ministro opta por manter um ministro que claramente ficou sem qualquer condição, sem qualquer autoridade para exercer o seu cargo. E era isto. Muito bem, a primeira nota de abertura do programa do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, agora é a Paula Deus, do PS. Boa tarde. Nossos ouvintes, agora aos meus companheiros. Não estávamos a ouvir, mas já estamos. Ok, então boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e a todas as nossas ouvintes, companheiros do painel, a Maria Elmina Lopes, que é a primeira vez, penso que estamos as duas em diálogo neste programa, é um gosto. E as minhas notas de abertura são duas. Uma primeira é um voto de reconhecimento, ao presidente da União de Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde, o Luís Pardal, por ter lançado o boletim União das Freguesias, precisamente Bacelo e Senhora da Saúde, no passado mês de junho. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar aqui em programa desde que o boletim foi lançado, e é um boletim que eu quero saudar pela forma amigável com que a forma como está feito, como convida a população a conhecer o que é que está a acontecer na sua freguesia, e como o próprio Luís Pardal ousa apresentar o trabalho que está a fazer, e eu digo ousa porque há trabalho que está a fazer, há trabalho que fica sempre, como é evidente nestas coisas também, por fazer, ou porque ainda está em obra. Isto não são só obras, quando eu digo em obra, é obra no sentido grande do termo, não é?
de presidentes de junta de freguesia, e eu no Luís Pardal saúdo todos, também, verdade seja dita, mas o Luís Pardal, de facto, com esta iniciativa, aproxima as pessoas da junta de freguesia e convida as pessoas a darem os seus contributos. Este convite é um convite que é transversal também a todos os presidentes de junta, e é justo dizê-lo. Mas no caso do Luís Pardal, eu aqui faço um especial destaque, porque de facto este boletim está muito bem concebido, tem letras grandes que faz com que as pessoas leiam com facilidade, não tem muita fotografia nem muita informação, e portanto é para todas as gerações, é um boletim que muito me orgulha de ter no nosso concelho, e portanto certamente outros presidentes de junta de freguesia também já têm os seus boletins, outros irão ter, mas neste caso é uma forma de comunicar com os cidadãos que eu acho que foi especialmente bem concebida. E por isso eu quero aqui deixar esta palavra de reconhecimento e agradecimento ao Presidente da Junta de Freguesia, aliás, da União de Freguesias de Bacel e Senhora da Saúde, o Luís Pardal, e à sua equipa. Depois, o outro tema de abertura, e é o segundo e o último, é um voto de saudação ao Luís Montenegro, não está aqui nos nossos, não temos entre nós o representante do PSD na Assembleia Municipal, mas não é por isso que deixo de saudar o Luís Montenegro, embora tenha que acompanhar esse voto de saudação de um voto de seção. Isto pode não ser muito simpático, mas eu tenho que o dizer por uma questão, é pela regionalização. Porque eu tinha a expectativa que o Luís Montenegro, que é um homem, maduro da nossa, eu digo, pelo menos da minha geração, ele deve ser mais ou menos da minha idade, somos pessoas já temos outra visão das coisas, mais emancipadas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de representar o Partido Socialista quando estava na Assembleia da República, e o Luís Montenegro de representar o PSD numa reunião ao Parlamento Europeu. Eu tive a oportunidade na altura de conversar assim mais informalmente com ele, e já na altura eu lhe reconheci uma grande ambição de fazer política pelo melhor. E foi uma pessoa, pronto, especialmente simpática, com quem gostei muito de conversar, e tenho boa memória dessa conversa. Ele vem de uma família, enfim, com alguma tradição política, o avô dele também era um político, enfim, comprometido, e então eu esperava mais agora do Luís Montenegro. E quando, como slogan, se apresenta contra a regionalização, eu penso assim, então os militantes do PSD no Alentejo, que é onde me situo, o que é que neste momento estão a pensar deste seu líder que se apresenta contra a regionalização e faz disso uma das suas bandeiras? Quando nós acompanhamos o desenvolvimento que a Europa tem conhecido e percebemos, de facto, a importância que a política assente nas regiões tem para o desenvolvimento dos países. Então, eu gostaria muito de, através do PSD de Évora, que se conseguissem, enfim, sensibilizar o atual líder do PSD para que ponderasse este seu ímpeto, que eu percebo que soa bem agora como São Baito, não é? Até porque é contra a maré, mas que não passasse assim do ímpeto de quem está a começar agora a apresentar-se ao partido e quer apresentar uma grande novidade, que reconsiderasse essa questão e que dialogasse com os outros partidos para que a regionalização efetivamente viesse a acontecer em Portugal. Há várias teses sobre esta matéria, sabemos que é um tema polémico, inclusive é de pessoas que eu admiro muito, pessoas com muita experiência. Estou-me a lembrar, pelo menos tenha mudado de opinião, Miguel Esteves Cardoso, por exemplo, um pensador, enfim, com
com uma visão de futuro, e que eu sempre, enfim, li a posição dele contra a regionalização, e que não vou agora aqui perder-me nisso. Mas não deixo de reconhecer no Miguel Esteves Cardoso um homem da capital que tem um monte no Alentejo, e portanto quem vive no Alentejo, quem sente o Alentejo, quem cá nasceu, quem cá vive, conhece bem a importância da regionalização. Por isso, deixo aqui este meu voto de saudação, na expectativa que a posição, o tiro de abertura, não é? Não passe disso mesmo, um tiro de pólvora, e que venha a ser reconsiderada a posição do PSD. Muito bem, fica registada a sua opinião. E agora concluímos esta primeira ronda das notas de abertura com a nota da Maria Elmina Lopes, do PCP. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Diana, mais uma vez, nesta nossa Praça do Município. Esta semana eu gostaria de dedicar os 2 minutos de abertura à manifestação nacional da CGTP Intersindical, que à hora da nossa gravação irá iniciar-se durante a tarde de quinta-feira em Lisboa, entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República. A CGTP Intersindical, e vai ter a participação, obviamente, de muitos trabalhadores évorenses, muitos trabalhadores da nossa região, que se deslocarão à capital para manifestar para esta jornada de luta. Enquanto trabalhador e sindicalista, certamente que aí estaria, se não tivesse outros afazeres, mas seria esse a minha posicionamento nesta tarde. De qualquer maneira, a CGTP realiza hoje essa marcha pelo aumento dos salários e pensões, pelo horário de trabalho de 35 horas, são longas reivindicações da CGTP, para todos os trabalhadores, 35 horas semanais para todos os trabalhadores, pelo fim dos desregulados e selvagens horários de trabalho que destroem a vida familiar, pelo reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado e em defesa da contratação coletiva e da liberdade sindical. Todos estes pontos têm que ser objeto de luta. Citando a informação disponibilizada no sítio da CGTP, podemos ler que o número de trabalhadores em situação de pobreza atingiu 525 mil, ou seja, estas pessoas têm um trabalho remunerado e são pobres. 40% dos jovens, a geração mais qualificada, entre aspas, leva para casa 625 euros ao fim do mês. E 2,7 milhões de trabalhadores têm um ordenado base inferior a 1.000 euros. A economia está a crescer, os lucros estão a crescer, estamos a recuperar os níveis pré-pandemia e os rendimentos deste enriquecimento não estão a ser transferidos para os verdadeiros obreiros e criadores dessa riqueza, que são os trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores estão a perder todos os dias poder de compra, os trabalhadores têm no seu salário a sua fonte de rendimento e a esmagadora maioria dos trabalhadores tem no seu trabalho a sua única fonte de rendimento e, portanto, não há poupanças, não há forma de colmatar, nomeadamente, este aumento de custo de vida. E, portanto, é nesse sentido que apelo a todos os trabalhadores que se sindicalizem, que se juntem às ações sindicais e que lutem pelos seus direitos, porque nada é obtido sem luta. Era esta a minha nota de abertura. Obrigada. Muito bem, vamos olhar agora para o tema principal do programa, os problemas registados em vários aeroportos, não só de Portugal, mas da Europa, cancelamento de voos, filas grandes para entrar no espaço Schengen, também filas para levantar as malas. Portanto, problemas nestes últimos tempos que há quem diga que o aeroporto de Beja pode ser uma solução para aumentar, enfim, o número de infraestruturas que, enfim, na área da aviação civil, mas há quem fale em problemas mais estruturais. Eu perguntava ao Diogo como é que olha para estes problemas e se acha que o aeroporto de Beja era uma solução. Eu não sou propriamente especialista em aviação. Agora, o que eu por acaso conheço é o aeroporto de Beja e a base aérea de Beja. A base aérea de Beja é uma base construída pelos alemães, é uma base enorme. Não sei se as pessoas não têm bem noção do tamanho que tem a base de Beja, é uma coisa enorme, nunca mais acaba.
Está, eu diria que neste momento talvez 30% ocupada pela Força Aérea, talvez nem tanto. Aquilo tinha lá outros esquadrões que entretanto foram sendo abatidos. Havia o esquadrão dos Fiat que treinavam para os F-16, entretanto essa esquadra acabou, passou-se a fazer esse treino fora. Então acho que 2 ou 3 esquadras de aviões, mas aquilo é muito grande e na realidade está muito pouco aproveitado. Portanto, tem uma das maiores pistas da Europa, uma das poucas pistas onde pode aterrar o vai-vem, que é uma coisa interessantíssima. Está feito, está pronto. Eu acho que para qualquer pessoa inteligente não percebe a razão de não se desviarem para ali uma mão cheia de voos e de se aproveitar aquela infraestrutura. A Paula falava há bocado da regionalização e que todas as pessoas do Alentejo querem a regionalização. O CDS não quer. Já agora fica aqui claro. Mas isto não fazem, não é? Infraestruturar aquele aeroporto com um caminho de ferro decente até Lisboa, por exemplo, 1h30 de caminho de ferro, as pessoas estavam em Lisboa, e resolvemos um bocado o problema da Portela, em vez de termos de fazer 2 aeroportos novos, que eu não faço a mais pálida ideia, nem que a gente vai buscar, nem que se vai buscar, nem vou fazer 2 aeroportos novos. É que não é a ANA que os vai construir. Tudo o que é acessos, tudo o que é obras adjacentes são feitas pelo país. E Mas o nós aeroporto de Beja não está não. muito longe de Lisboa. 170 quilómetros à volta disso. Ou, Sérgio, tu vais a muitas cidades da Europa e tens aeroportos, não diga 170, mas bastante longe dos centros das cidades. Bastante longe. 100 km, 120 km, 150, por aí. O que acontece? Com um bom sistema ferroviário, bons acessos, tu metes uma pessoa numa hora e meia no centro da cidade, por caminho de ferro. Portanto, para resolver o problema, eu não digo que seja uma solução para sempre, mas para resolver o problema no imediato, para dar um bom apoio às low costs, todas essas pessoas que viajam em low cost, não preferem ficar a 1h30 de avião, a 1h30 de Lisboa e pagar menos e 200 euros de bilhete e depois fazer 1h30 de viagem, porque nós não temos maneira se não temos maneira de dar resposta e precisamos tanto de um aeroporto de apoio, temos um feito, não percebo porque é que não usamos. Não digo que seja a solução para sempre. Tem que se fazer um aeroporto em Lisboa, sem dúvida nenhuma. O aeroporto da Portela obviamente está a prazo, mas por enquanto dar importância ao aeroporto de Beja acho que era vital. Mas, Diogo, não acha Mas é. não acha que o interesse das companhias pelo aeroporto de Beja não se faz por decreto, não é? Como é que se pode convencer as companhias a irem para Beja? Oferecendo melhores condições, obviamente. Oferecendo melhores condições às companhias para aterrarem em Beja, mas aterrarem em Lisboa. Há um problema enorme de slots no aeroporto de Lisboa, segundo consta. Ali tens uma oferta de slots grande, não é? Se houver acessos para tirar as pessoas, não podem vir pela Estrada Nacional, direto sem Lisboa, a Évora, e depois apanhar a autoestrada para irem de carro para Lisboa. Não é uma solução viável. Tem que ser uma solução que seja prática e que dê para as pessoas, para os estrangeiros. Mas eu acho que tem que se dar a oferta daquilo que temos. Se nós temos, se só precisos de 2 aeroportos, eu não acredito que não haja pessoas neste momento a querem aterrar em Beja para fazerem os seus negócios e as suas linhas. E aquilo está um caos, o aeroporto de Lisboa, não é? Também se vê que desta vez não é bem propriamente culpa do aeroporto de Lisboa, quer dizer, a culpa é um problema a nível europeu que no outro dia falava com uma pessoa que trabalha na TAP, que dizia, mas vocês cancelam 30 voos. Nós não cancelamos 30 voos. Dizem-nos é que a gente não os pode fazer, nós até os podemos fazer. Nós até temos o avião e a tripulação. No destino é que não nos deixam fazer o voo, dá para os dois lados. Mas de qualquer maneira, o problema da aviação está gravíssimo e eu acho piada que
Uma pessoa vê os responsáveis a falar da TAP e das outras companhias e dizem que vai ser um verão todo assim. Portanto, eu Muito bem. não aconselhava ninguém a viajar, viajar este verão, que acho que a coisa está mesmo complicada. Muito bem. Paulo Deus, do PS, qual é a sua opinião? Peço-lhe que ligue o microfone, não estamos a ouvir. Bom, eu começava por convidar as pessoas a viajar este verão, tanto mais que Portugal tem o turismo como uma das suas principais, como é evidente, fontes de receita e oferece uma segurança e uma qualidade de vida inequívoca. Para quem faz turismo, eu diria, bom, Portugal é um destino que em 2022, pós-pandemia, vale a pena conhecer. Agora, relativamente à questão do aeroporto de Beja, não sendo especialista na matéria, tenho que ter aqui sempre muita ponderação, mas acompanho desde há muito, não é, este debate sobre a localização dos aeroportos. Não me colocando agora no centro do debate e circunscrevendo a Beja, a tendência dos especialistas tem sido, ao longo destes anos e anos em que o assunto está em cima da mesa, de não considerar o aeroporto de Beja como um aeroporto estruturante para Portugal. Colocando-se questões que têm complexas, que têm a ver com as infraestruturas, não é? Isto não são peças de Lego, portanto não se colocam linhas de acessibilidade, comboios e outras, assim, com uma facilidade muito clara. Depois, com uma outra questão, que é a distância, e há pouco o Sérgio falava desta questão. Beja, Lisboa está a 180 km, distam 180 km entre si. Na maioria das cidades europeias, do que tenho conhecimento, os aeroportos estão aí a cerca de 40 km de distância das cidades. E nós sabemos o quanto os aeroportos são centros de interportes, são centros vitais para todo o comércio mundial, não é? Podemos, enfim, em termos ambientais, essa questão pode ser criticável, mas neste momento não é esta discussão que está em cima da mesa. Estamos a falar a hoje, 6 de julho de 2022. E, portanto, a verdade é que também por aí é uma condicionante. Ora, se fosse competitivo, as companhias aéreas, e o Sérgio colocou essa questão com toda a oportunidade, já estavam a fazer há muito tempo pressão para que o aeroporto de Beja, de facto, viesse a funcionar em pleno. E, portanto, há aqui questões que são questões de mercado, não é? Que fazem com que este aeroporto não seja tão competitivo quanto nós desejaríamos. E vou dizer nós desejaríamos porquê? Porque, de facto, o Alentejo precisa de infraestruturas, não é? Que contribuam para o próprio desenvolvimento da região, do país. E deve haver centralidades, tanto em Évora, como em Porto Alegre, como em Beja, como no litoral alentejano. E em Beja nós temos este aeroporto, o aeroporto militar desde há imenso tempo, e foi sempre ali um polo importante do desenvolvimento daquela própria cidade, não é? Aquela base que ali foi instalada em tempos. E, portanto, eu, tal como acho que a maior parte das pessoas que vive no Alentejo ou que é a favor do desenvolvimento das regiões, olha com muito carinho para esta oportunidade do aeroporto de Beja, não é? Como um aeroporto alternativo. Mas vamos colocar isto, recentrar o debate onde ele também tem que ser recentrado, que é naquelas questões que já falámos. No entanto, não me deixa, de facto, de surpreender que este aeroporto de Beja, com as infraestruturas que tem, enfim, não sei até que ponto é que tem potencial para desenvolver algum tipo de infraestruturas intermédias, vejo com alguma surpresa que ele não possa ser um aeroporto de apoio, não é? Seria muito interessante que fosse considerado, de facto, como um aeroporto de apoio. Eu não sei até que ponto é que essa questão está ou não a ser considerada, não é? De qualquer forma, para o Alentejo, com o espaço que todos nós conhecemos, não é? De expansão, com a infraestrutura que já está criada,
seria muito interessante que os especialistas que têm este assunto entre mãos, de facto, aprofundassem melhor esta alternativa, aeroporto de Beja como um aeroporto de apoio. Agora é a opinião de Maria Helmina Lopes, do PCP. Olha, Sérgio, relativamente a esta questão, nós temos uma opinião sobre o aeroporto de Beja, que já é antiga, e que é, o aeroporto de Beja tem ele próprio, tem intrinsecamente um valor para a região Alentejo enquanto tal. Portanto, o facto de eventualmente se considerar a opção Beja como descongestionante da Portela no curto prazo, não impede que ele tenha uma lógica para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento harmonioso do país própria, relacionada com vários aspectos, que eu posso elencar alguns deles, nomeadamente a questão de apoio não só ao aeroporto de Lisboa, mas ao aeroporto de Faro, em termos de passageiros e ao turismo, mas também numa lógica de competitividade do escoamento de mercadoria dos aeroportos de Lisboa e Setúbal, e eventualmente Sines, porque é um aeroporto, porque mandar mercadoria para a Portela é incomportável do ponto de vista económico de custos. Portanto, numa lógica global, este aspecto tinha que ser muito bem elencado e de ser tornado portanto, algo que ajudasse a desenvolver a região. De qualquer forma, independentemente desse facto, o aeroporto de Lisboa de Alcochete, a novo aeroporto de Lisboa terá sempre que ser construído. Portanto, aqui a questão aeroportuária em Lisboa está saturada, está esgotada e tem que ser resolvida, e já se sabe há muitos anos que tem que ser resolvida. Infelizmente tem sido tutelada. Para nós, a não utilização do aeroporto de Beja também tem muito a ver com alguma falta de um abandono, uma grande falta de investimento na ferrovia, na modernização da ferrovia. Temos ali um troço de 30 e tal quilómetros da A26 que também está pendurado, que seria algo que poderia contribuir. Isto já é a minha opinião pessoal, porque ninguém me falou da A26, mas realmente enquadrado nesta questão de modernizar o sul do país, de enquadrá-lo na economia global do país e da Europa como um ponto de apoio fundamental e estratégico, quer para a produção regional, quer para o escoamento de produção e de mercadorias para a Europa e de Portugal para o resto do mundo através de Sines, poderia ser uma grande oportunidade. Portanto, o aeroporto de Beja tem virtualidades e potencialidades enormes. E, sinceramente, pronto, se há algo que eu não posso, talvez que me tenha, infelizmente, não entrando em polémica, mas uma das coisas que a questão da distância a Lisboa é evidente um problema, é por isso que para mim seria um aeroporto de apoio a Lisboa apenas numa ótica de curto prazo, e para evitar o disparate que é Montijo, porque Montijo é aquela solução absurda que só convém a uma entidade, que é a ANA, que é o gestor dos aeroportos, que não quer gastar dinheiro, que não quer ir para longe, que é a única entidade que realmente tem interesse. As populações não querem, os ambientalistas não querem, os engenheiros dizem que não pode ser. O Montijo é um disparate absoluto. E, portanto, como forma de evitar um enterramento de milhões de euros em nome de uma única entidade ou de um único interesse vital, nós deveríamos encarar esta possibilidade. As questões relacionadas com Beja, afirmar-se infraestruturas, para mim também é um caso que me parece, digamos, que não faz sentido, porque Beja está inserido na longa planície alentejana, é dos sítios onde é mais fácil infraestruturar e, portanto, também me parece, assim à primeira vista, que não é uma razão para não usar Beja. Para não desenvolver Beja, porque para mim a questão do aeroporto de Beja não é ser uma ajudinha para Lisboa, é o aeroporto de Beja ser uma nova centralidade para não só Lisboa, como Faro, como Sines, como Porto de Setúbal, Porto de Lisboa, e como forma de inserir o Alentejo no centro do desenvolvimento económico do país. E, portanto, é neste sentido que vai mais a nossa opinião acerca do aeroporto de Beja. Sim, pode ser usado no curto prazo,
com uma pequena, um investimento imediato em renovação da ferrovia e talvez, na minha opinião, mas ninguém me disse isto, fazer aquele pequeno troço entre a Beja e aquela terriola a seguir a Grândola, que eu não me lembro o nome, que são 30 e tal quilómetros, fazer esse troço da A26 que liga diretamente o aeroporto à A2 e, portanto, e que vai encurtar a parte rodoviária em num quarto de hora ou 20 minutos, que é muito, e realmente apostar fortemente na ferrovia como acesso às grandes centralidades do país, porque realmente para mim a ferrovia é uma pedra que toca. A ferrovia foi abandonada pelos governantes deste país durante décadas, porque tínhamos que fazer primeiras autoestradas e a ferrovia não era cool, não era cool, agora é que é cool, e portanto nós temos que ter uma rede que ligue todas as capitais de distrito rapidamente com intercidades modernos, nós temos que ter uma rede de ligação à Europa, nós temos que ter um deck de passageiros, não só em Lisboa, mas que nos liga à Europa aqui no troço de Sines-Caia, temos que ter plataformas logísticas para ligar também a produção nacional ao resto da Europa, também nas ferrovias modernas e, portanto, temos que fazer esse tipo de infraestruturação do país de forma a criar o seu desenvolvimento económico, a apostar no seu desenvolvimento económico. E depois, a mim aborrece-me um pouco que a estratégia seja os estudos de viabilidade económica. Porquê? Porque isto é uma pescadinha de rabo na boca. Talvez o tecido económico esteja ainda fragilizado e não dê sustentabilidade a uma plataforma logística ou um aeroporto. Mas, se não se criarem as condições, também os investidores não se dirigem para o Alentejo. Portanto, isto é tudo quem sai primeiro aquele dinheiro ovo. Portanto, é preciso o país assumir que quer desenvolver o Alentejo, que quer desenvolver as infraestruturas de uma forma moderna e de acordo com as novas realidades, que é as alterações climáticas, precisamos de diminuir a utilização de combustíveis fósseis, temos que diminuir a utilização do veículo motorizado e apostar neste tipo de infraestruturas. E, portanto, é neste quadro que eu encaro a problemática do aeroporto de Beja. Muito bem, muito obrigado pela vossa análise. Vamos prosseguir. Vamos para o tema do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Quero fazer aqui o rescaldo da edição deste ano da Feira de São João, em Évora. Diogo. Ora bem, voltámos a ter Feira de São João, passados 2 anos. Acho que todos os habitantes de Évora estavam com saudades da feira, da nossa feira. Foi uma feira diferente, apostou-se muito nos espetáculos, bons protagonistas, bons grupos. Gostei muito do cartaz da Feira de São João, do cartaz de espetáculos. Apostou-se também em alguma projeção nacional. Eu, por acaso, reparei, agora segunda-feira fui a Lisboa, quando saí de Lisboa pela Ponte Vasta Gama, tinha um placar a anunciar a Feira de São João. Achei piada, reparei nisso, achei piada. E pronto, e teve pontos que na realidade correram muito bem. Tivemos um bocado de azar com o tempo, teve frio, mas como há aquele velho ditado alentejano que diz que guarda o teu melhor tição para a noite de São João e na realidade foi o que se passou este ano. Não tivemos aquelas noites de verão que dá vontade de ir à feira, isso foi azar. Portanto, eu acho que nesse aspecto foi positivo. A exposição do gado também correu muito bem, organizada pela minha associação, pela AJASUL. Também correu muito bem, tivemos muitos visitantes, uma exposição de máquinas muito grande, muitas máquinas, muito interesse dos expositores de máquinas a estarem presentes na feira e a quererem trazer os tratores e as máquinas para a feira, portanto também foi muito positivo. A feira, um modelo de feira diferente. Nos últimos anos temos tido um modelo de feira diferente. Tínhamos feiras no tempo do Zé Ernesto, do presidente Zé Ernesto, tínhamos feiras muito cheias, com muita coisa, muito expositor, muita coisa a vender. O PCP adotou um sistema de feira diferente nos últimos anos, mais aberta, com menos
com menos ocupação do espaço, um espaço mais aberto, que tem resultado, eu acho que não tem sido Como é pior, que lhe mas agrada mais? eu acho Como era na altura do PS ou agora? Epá, sinceramente, nada mais agora. Acho também que está um bocado vazia demais, podia ter mais qualquer coisa, mas achei que nos últimos anos havia muita coisa, a feira estava muito encafuada e estavam as coisas muito ao colo umas das outras, e acho que este modelo assim bastante agradável. Havia dois palcos também, com uma oferta musical diferente, que também foi interessante. Gostei desse aspecto, não gostei e acho que tem que ser verificado, tem que ser revisto. Foi a segurança da Feira de São João, tivemos diversos problemas de segurança e, nomeadamente, não foi requisitado este ano o corpo de intervenção como costuma estar, e acho que houve problemas de agressões até de Violência. facadas, de violência durante a Feira de São João, que não são desejáveis de todo. Acho que tem que se rever esse aspecto, obrigatoriamente. A Feira de São João é uma feira das famílias, é no meio da cidade, não podemos ter confrontos de. São jovens, bebe-se uma cerveja, os ânimos exaltam-se, mas de agressões com armas brancas e coisas do género não são desejáveis dentro da Feira de São João. Houve, obviamente, um problema de instalação das pessoas, porque onde ficavam os feirantes está um hotel novo feito, portanto tiveram que se deslocar, menos estacionamento, mas com uma tábua eu não cheguei a reparar, mas parece com transporte gratuito cedido pela Câmara, portanto também foi uma boa aposta. Acho que a feira dura tempo a mais, acho que 10 dias de feira é muito tempo, eu acho que vimos que talvez repensar essa situação e pôr a feira um bocadinho mais curta. Mas pronto, acho que foi o que estava na altura de voltar a fazer a feira, ainda bem que houve. Há certas coisas que têm que ser revistas, mas eu sou daquelas pessoas que tenho uma opinião sobre a Feira de São João, que é que a Feira de São João é naquele sítio. Portanto, eu sou das poucas pessoas de Évora que não quer relocalizar a feira para lado nenhum. Toda a gente toda a gente quer tirar ali a feira. Eu gosto da Feira de São João ali. Obviamente que chateia o trânsito, chateia as pessoas durante 20 dias ou 30 dias. E pronto, mas a Feira de São João é ali, é o típico da Feira de São João, é aquela, e acho que temos que dotar o espaço e temos que apostar e fazer uma feira melhor, se bem que este ano não tenha corrido mal, na minha opinião. E acho No que cômputo, no cômputo geral, eu apercebi-me, enfim, se não estiver errado, mas apercebi-me que a Fora falou mais em aspectos positivos do que negativos. Sérgio, eu acho que houve aspectos positivos, nomeadamente voltar a haver feira. Houve 2 espetáculos tauromáticos, que também achei bastante positivos, na Arena de Évora, que é o sítio mais espetáculos tauromáticos em Évora. Houve bons concertos e correu bem a feira. Eu acho que aquela zona dos restaurantes precisa de ser repensada também. Está muita gente, muito encafuado. As laranjeiras podia ter outra utilização, pensarmos nos restaurantes do sítio, mas no fundo acho que a feira correu Muito bem. bem, Pronto, acho que sim. muito bem. Quando não gosto, digo que não gosto, mas por acaso acho que desta vez não correu mal. O aspecto da segurança é que falhou muito, isso é que não pode falhar, que as pessoas se sentirem seguras na feira é fundamental, e eu neste ano as pessoas não se sentiam. Eu nos últimos dias de feira já não deixava os meus filhos, o meu filho mais velho tem 14 anos, já não gostava de o ver sozinho na feira, já lhe tinha horas de recolher mais cedo, porque aquilo realmente complicou-se um bocado e os pais ficaram com medo de deixar os miúdos andar pela feira sozinhos. Mas pronto, mas isto é uma coisa a rever para o ano. Muito bem. Fica registada a opinião do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, sobre esta Feira de São João. Paula Deus, do PS, qual é a sua opinião? Relativamente à Feira de São João, eu quero congratular-me por após 2 anos de pandemia termos voltado a ter a Feira de São João.
E isso é muito positivo. A Feira de São João, eu relembro aqui que a primeira Feira de São João foi 24 de junho de, deixem ver, 24 de junho de 1569. Foi a primeira Feira de São João. Na altura, enfim, as feiras tinham um papel muito, muito importante na dinâmica dos territórios, não é? E das povoações, e em 1569, século XVI, realiza-se a primeira Feira de São João em Évora. E é muito interessante, porque as pessoas, em geral, continuam a ter a Feira de São João como parte do seu património cultural. Assimilaram-na enquanto tal. Portanto, eu diria que a Feira de São João é para manter. Depois, se é de uma forma, se é de outra, bom, muito haverá a dizer sobre isso, mas eu, muito sinceramente, vejo nas várias gerações um prazer em ir à Feira de São João. Claro que depois também há pessoas que não gostam, mas isso é como tudo. Mas ela tem um significado na história da cidade. É um significado que remonta ao século XVI e continua atual no século XXI. E, portanto, do ponto de vista turístico, faz parte, eu diria, da nossa identidade e tem que ser requalificada. E isso claramente. E quando eu digo requalificada, eu não vou dizer se esta feira é melhor, se é pior, se é... A feira tem seguido uma tradição. Claro que este tipo de feiras, que não são feiras temáticas, tendem, se calhar, a ter menos procura da parte dos feirantes, até porque os terrenos também, o aluguer dos terrenos também é dispendioso, as infraestruturas, os gastos com luz, com água, com isso também são caros, portanto, também depois, enfim, isso contribui para que os terrenos sejam também... o seu aluguer seja também caro, mas a verdade é que tem existido uma tendência de menor procura por parte dos feirantes da Feira de São João. Se calhar é uma tendência geral, não vou aqui colocar em termos de ser mais ou menos dinâmica da Câmara, não, acho que é preciso parar para se requalificar a feira como parte do nosso património. Essa é a primeira questão. Congratulando-me com o regresso da Feira de São João, a Feira de São João teve um aspecto a que eu estive especialmente sensível e que até gostaria de deixar aqui como proposta para o resto do ano. E que é o quê? É a animação do Parque Infantil. O Parque Infantil foi uma das áreas que eu acho que foi bem conseguida. Foi bem conseguida pelo tipo de equipamentos, pela iluminação, foi bem conseguida pelo espaço animal que também esteve no Parque Infantil, e eu olho, enfim, por uma questão talvez de formação política, não é de formação, é de formação separada. A política tendo a olhar sempre às coisas numa lógica de desenvolvimento, de construção de soluções. E eu olhei este ano para o Parque Infantil e pensei, bom, que interessante seria se nós tivéssemos a animação de inverno do Parque Infantil, mantendo aquele tipo de animação que estava ali que esteve ali no período de São João, ou no mês de dezembro. Depende, depois há sempre relações com custos que nós também temos que fazer, mas achei que seria uma boa aposta por parte da Câmara para dinamizar o parque infantil. Um dos problemas que nós temos é que nós temos vários equipamentos, temos várias coisas, mas falta de facto, isso enfim tem sido objeto de debate há muito tempo, falta aqui evoluirmos em termos de animação. E, portanto, esta era uma proposta, inclusive com o espaço animal lá, o espaço animal, que permite este contacto direto com os animais, com a adoção dos animais, com toda esta perspectiva, e portanto estava no sítio certo, e achei que foi o espaço mais bem conseguido, e deixo esta sugestão, o Executivo da Câmara, se nos estiver a ouvir, que tenha essa ousadia, ou de jardim de Natal, ou jardim de inverno, que mantenha ou recupere a animação que teve agora nesse ponto. Depois, achei muito
João, a participação do Duarte. O Duarte já tem participado outras vezes na Feira de São João, esteve no palco principal, e é muito importante nós termos um fadista aqui da nossa de Évora, não é? Embora ele tenha nascido em Arraiais, mas um fadista daqui, de facto, no painel dos músicos, não é? Que convidam a vir à cidade pessoas de todo o lado. Depois, um outro ponto que achei interessante, e aqui permitam uma nota mais político-partidária, que foi o facto do Parlamento Europeu, a representação do Partido Socialista do Parlamento Europeu, ter tido um espaço na Feira de São João. Já tinha estado no Jardim também público, portanto vem numa linha de aproximação aos cidadãos, mas mais uma vez este tipo de participação é um bom exemplo de como o Parlamento tem que ter mais balcões abertos, vou dizer assim, não é? Nas comunidades por toda a Europa. É muito, muito importante para aproximar os cidadãos do Parlamento Europeu, de Bruxelas, de Estrasburgo, daquilo que seja, e portanto foi um exemplo que eu de repente olho e penso, bom, seria muito interessante mantê-lo ao longo do ano. Depois, e dito isto, coloca-se aqui uma questão que tem a ver com o debate em torno do local da Feira de São João. Antes de avançar para esse assunto, deixe-me só perguntar, não tem reparos a fazer a esta edição? Peço desculpa. Antes de avançar para essa parte do debate em torno da feira, queria lhe perguntar se não tem reparos a fazer sobre esta edição. Eu faria uma percebi que fez vários elogios. Eu vou-lhe dizer, não, vamos lá ver uma coisa. Eu não tenho essa questão de. Eu acho que as coisas, quando funcionam, é para serem reconhecidas, independentemente agora de questões político-partidárias. Temos de ter uma visão maior das cidades, uma visão maior dos territórios, e temos de trabalhar em conjunto. E, portanto, aquilo que eu olhei foi para a feira, e dei-lhe um exemplo, para fazer uma proposta, por exemplo, para um jardim de inverno ou de Natal, não é? Portanto, nós também temos de ter esta visão política, e olhei como um aspecto positivo. Se me disser assim, o som do palco principal da feira esteve sempre bem? Não. No concerto da Áurea, por exemplo, não esteve bem o som. Quer dizer, mas se me disser assim, bom, então a procura de menos feirantes significa que os terrenos estão muito caros? Talvez, mas quer dizer, se eu for, aquele provavelmente não era o modelo de feira. Vou-lhe dar um exemplo concreto, para chegar a essa questão que queria. Ou à resposta, à pergunta que me fez. Representação das associações sociais, culturais e outras na Feira de São João. Eu não me revejo minimamente naquele modelo passadista. Minimamente. A Feira de São João precisaria de um espaço único, um espaço com uma dinâmica própria, um grande espaço, onde as várias organizações do Conselho, organizações sociais, que são de uma riqueza fantástica do Conselho, estivessem representadas, mas não naquela forma expositiva que é completamente passadista, em que as pessoas passam, mal olham e às vezes até se desviam, e que não convida ninguém a entrar, porque a Feira de São João ainda não teve, ou melhor, a Câmara ainda não teve a ousadia de pensar num programador para aquela zona e continuar a vê-la como uma área menor. E, portanto, eu tenho uma visão sobre a representação, por exemplo, da área social na Feira de São João, que é claramente distinta. E, portanto, muito bem. Falando desses aspectos, eu posso lhe dar esse, para mim, até o mais, é um dos mais importantes, que já era tempo de se modernizar. Muito bem. Mas há outras coisas, não é? Já disse. Sobre o futuro, ia falar sobre a mudança do sítio da feira, é das pessoas que defendem isso ou não? Eu defendo e assumo aqui claramente. Quem está na política tem que ter a coragem de ser transparente e de assumir as suas posições.
E defendo, e vou dizer para onde é que defenderia. Defenderia para um local acessível à mesma, portanto, um local próximo à mesma da cidade. Portanto, onde fosse possível ir a pé, num perímetro à volta que possibilitasse, de preferência, as pessoas poderem circular a pé, porque a verdade é que ela é na Feira de São João, mas depois as pessoas também, é onde é, mas as pessoas deixam os carros longíssimo, portanto, também não é essa, é uma centralidade um bocadinho relativa. Essa era uma das questões, até porque eu fui interpelada por várias pessoas que sabem que faço parte da Assembleia Municipal, habitantes do centro histórico, que também me dizem, e esse é outro dos problemas, que o trânsito torna-se insuportável durante aquele mês da Feira de São João, que não é um mês, é uma semana, mas começa a ser organizado antes, como é evidente, e depois, e tanto do ponto de vista do trânsito como do estacionamento, é muito difícil para os moradores, e nós dizemos assim, são só 30 dias, não, são 30 dias na vida de moradores que, desse ponto de vista e do ponto de vista do ruído, são muito afetados. E, portanto, desse ponto de vista dos moradores do centro histórico, eu fui abordada por alguns que me disseram, mas quando é que há uma solução? Questão que eu queria colocar do ponto de vista também da mudança de espaço, que é a requalificação do Recio de São Brás. Nem precisamos de imaginar muito, mas é só começarmos a estudar um bocadinho, começarmos a viajar um bocadinho e encontramos soluções fantásticas. Mas eu vou dar um exemplo muito simples. Leiria, enfim, tem um espaço, tinha um espaço também muito amplo no centro da cidade, o Rio Lixo passa por ali, portanto, tinha um espaço ali muito, muito amplo. Foi requalificado, nomeadamente com o jardim, foi a opção que fizeram, enfim. A opção que eu faria para ali seria claramente um jardim adaptado às condições ambientais do território, por causa dos consumos de água, mas criaria claramente um espaço verde para a cidade. Esta questão coloca-se hoje em dia na sustentabilidade de uma cidade moderna. E nós temos poucos espaços verdes, não obstante o jardim público. E, portanto, criaria claramente um espaço verde. Eu só me lembro dos Jardins da Gulbenkian, pelo nosso saudoso Ribeiro Teles, professor também na Universidade de Évora, criou aquele jardim fantástico, que sempre me inspirou para aqui, para o Recio São Brás, com um parque de estacionamento por baixo. Se formos a Leiria, nós temos isso, com um parque de estacionamento por baixo, porque a questão do estacionamento é importante. Independentemente da transição para o transporte público, que não posso estar mais de acordo, a verdade é que temos de ter a opção também do transporte individual, vai continuar a existir e, sobretudo, a curto e a médio prazo. Por isso, a feira, sim, requalificá-la num outro espaço e requalificando o Recio de São Brás, seguindo esta estratégia ou outra. Eu estaria numa estratégia deste tipo e aqui compromete-me claramente a mim e às pessoas que pensam, como é evidente, como eu. Muito bem. Ora, vamos lá então para a última intervenção. A Maria Helmina Lopes, do PCP, já na semana passada falou sobre este tema. Corremos o risco ocorre o risco de repetir, mas gostava também de ouvir ainda sobre a feira. Sim, pois nós, se calhar a semana passada foi mais em jeito de como é que estava a correr, agora se calhar mais em jeito de balanço. De qualquer maneira, e pronto, eu realmente também já tinha falado desta longevidade da feira, dos 453 anos que a feira tem, da sua intrínseca pertença à identidade cultural da cidade. E de qualquer maneira, também referi nessa altura que nós estávamos num cenário em que a localização, estou surpreendida com uma certa grande convergência no sentido em que a feira não está como algo que preocupe de sobremaneira as forças políticas, no sentido de que haverá outros assuntos a tratar, como foi referido, e estou surpreendida também com a quantidade de forças políticas que defendem a sua manutenção naquele espaço, que também, para mim, porque já ouvi ao longo dos anos uma enorme
discussão em torno da localização, mas também me parece que agora estamos aqui em jeito de balanço. Também foi reconhecido que, dado o horizonte temporal no médio prazo, não vai ser possível tirar a feira, portanto, o que devemos discutir efetivamente é todas as formas de a melhorar e, portanto, tomamos nota realmente, eu pessoalmente tomei nota de uma série de propostas que as várias forças políticas foram fazendo neste debate e neste e no anterior, porque realmente é importante melhorar a feira no imediato e, obviamente, continuar a discussão sobre a sua evolução, porque uma feira com 453 anos, de certeza que sofreu enormes alterações ao longo dos séculos. E, portanto, temos que continuar a alterá-la e a adaptá-la aos dias em que nos encontramos. Pronto, eu quero referir que realmente, globalmente, eu acho que as pessoas estavam sedentas de feira, porque realmente fazendo parte de nós, o facto de não a termos foi uma grande falta que as pessoas sentiram e, portanto, houve um aportar à feira assim massivamente, eu acho que as pessoas aderiram. E, portanto, eu acho que, em geral, e também houve algumas alterações positivas que eu quero referir de novo, nomeadamente a organização do espaço respirável, onde as pessoas tinham um sítio onde estar com as famílias, descansar, as zonas abertas. Devo dizer que, segundo uma primeira impressão, todos os comerciantes associados à restauração ficaram muito satisfeitos com o movimento da feira, portanto, correu-lhes muito bem, aparentemente. É assim uma primeira impressão. Os artesãos menos, é mais indiferenciado, uns correu melhor, outros correu pior, mas também tem a ver com as opções das famílias e o seu poder de compra, não é? Se as pessoas optaram claramente pelo convívio, pelo entretenimento e pela vontade de estar uns com os outros e menos por adquirir bens, e se calhar foi por aí que algumas pessoas não tiveram tão bons resultados, mas de facto também quero assinalar que na ótica da melhoria da feira, eu penso que houve este esforço de manter uma linha, 2 linhas, 3 linhas de transportes disponíveis para a população é muito importante, porque a feira move milhares de pessoas e não há solução de estacionamento mágica que resolva a deslocação de milhares de automóveis, seja para onde for, a não ser que a gente faça realmente, estenda o estacionamento até ao infinito. Portanto, o transporte coletivo é sempre uma solução. Houve aquele vai-vem que andou a percorrer os parques de estacionamento, houve também a linha sul e a linha norte. A adesão ainda não é significativa, aparentemente, as pessoas ainda não estão habituadas a esta solução, mas eu devo-vos dizer que, por exemplo, na Andaluzia, essa é a solução, porque as cidades andaluzas retiraram a feira do centro. E a solução de transporte coletivo é o que massivamente as pessoas dessas cidades, os visitantes, utilizam. Portanto, aqui as pessoas indo para o centro, indo para o Rossio, ou indo para, seja para onde for que a feira esteja, as pessoas, é importante pensarem em habituar-se a usar o transporte coletivo como forma de tranquilidade, de não se cansarem, etc., e de usufruírem da feira o melhor possível. E, portanto, em geral, eu acho que a feira este ano correu bastante bem. Uma outra referência ao Parque Infantil, que realmente está muito bonito. E a animação, eu, por acaso aqui foi referida a animação, eu acho que devo recordar que a ludoteca tem requalificação e acredito que vai haver ideias para animar aquele espaço coberto durante o ano e, portanto, acredito que realmente a requalificação da ludoteca não é um objetivo em si só, e será um objetivo sempre para melhorar a oferta para as crianças da cidade, e portanto eu acho que estamos no bom caminho, e desde que a gente, e que o Executivo ouça os jaborenses e perceba as principais preocupações e dê resposta, e acredito que é isso que está a fazer e que está a ouvir e que está a tentar corresponder. Eu penso que vamos ter sempre muita animação na feira e muita alegria na feira, e é isto basicamente que Muito eu bem. gostaria de dizer. Diogo, lançou o tema, não sei se quer concluir. Não, não, já te mais ou menos dito, só quer dizer que a minha opinião sobre a feira não traduz não traduz a opinião do CDS sobre esse assunto. Isto foi uma opinião pessoal minha do gosto que eu gosto de ver a feira ali. Não sei, não discuti esse assunto na conselhia, mas pronto, mas de resto, não, está, por mim está
Muito Está bem, ótimo. muito bem, muito obrigado. Chegamos ao fim do programa desta semana. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância, ainda devido Nada. à pandemia. Muito obrigado. Marcamos encontro para 2 a 8 dias. Boa tarde.